Vamos dar as boas-vindas. Eu saúdo o nosso convidado, o pré-candidato a deputado federal, Oswaldo Mafra. Vou ler a biografia passada anteriormente. Oswaldo Olávio Mafra nasceu em 21 de dezembro de 1963. É casado, pai de 4 filhos. Em 2012 foi eleito vereador de seu município natal pelo PDT. Em 2013 filiou-se ao recém-criado Solidariedade, onde assumiu o cargo de presidente estadual em Santa Catarina. Em 2014, concorreu à Câmara Federal e conquistou a 3ª suplência. Assumiu como deputado federal por Santa Catarina pelo período de 4 meses em 2018. Em 2020, concorreu ao prefeito Itajaí. É graduado em Gestão de Políticas Públicas. Pós-graduado em Administração Pública e Gestão de Cidades Inteligentes pelo Ninter. É presidente da Força Sindical em Santa Catarina. É presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carne, Indústrias de Alimentação de Itajaí e região Sitiai. É secretário-geral da Federação dos Trabalhadores de Carnes e Derivados de Alimentação de Santa Catarina, diretor nacional da Força Sindical e é um dos mais antigos conselheiros nacionais do Senai. Olá, Mafra. Como vai? Olá, boa tarde, Rafael. Albanês tem 2, Rafael Maier, doutor Rafael, nosso querido amigo Jefferson Santarém, a todos que estão nos ouvindo nesse momento. É um prazer muito grande e parabenizar o Fórum pela iniciativa, que é de suma importância a população da nossa cidade, da nossa região, principalmente, está acompanhando quais são os interesses e as tarefas a serem executadas para Itajaí região, para os candidatos e pré-candidatos a deputado estadual e federal. E eu acredito que com essas conversas que a gente está tendo na rádio, televisão e os podcasts, e também tem essas entrevistas ao vivo pelos canais de mídia digital, é importante para que a gente possa esclarecer o porquê que a gente é candidato, o que já fez, deixa de fazer, o que pretende fazer ainda pela cidade de Itajaí e região. Legal. Mafra, dando início à nossa série aqui, aqui em Itajaí e região, a gente vem discutindo, né, a necessidade de ter um representante na Câmara Federal há um certo tempo, um membro titular. Existem muitos candidatos, pré-candidatos, atualmente aqui na região da Foz do Rio, Itajaí-Açu. Qual a sua estratégia? Como você vai conseguir os votos para se eleger? Bom, nós temos um trabalho já efetuado, né? Em 2014, só na cidade de Itajaí, eu fiz 25.600 votos. E em 2018, mesmo com toda a onda que se instalou no país de estar votando no 17, nós ainda fizemos 17.126 votos na nossa região de Itajaí. E com o total de 2014, 36.323 e 2018, 33.987 mil votos, me credencia a buscar uma cadeira na Câmara Federal, mesmo porque nós montamos uma estratégia no Solidariedade. Solidariedade hoje tem uma nominata cheia, com 17 candidatos a federais, né, tanto os 11 homens quanto as 6 mulheres, e essa nominata nossa faz com que a gente tenha uma oportunidade de ter eleição com menos votos. Para ter uma ideia, entre 40 a 45 mil votos, se a gente ficar com a melhor sobra, nós conseguimos entrar na Câmara Federal. E se a gente fazer o quociente eleitoral, que é a nossa busca, que não é difícil e está desenhado para isso, nós com 22, 23 mil votos, nós estamos na Câmara Federal. Então, de todos os candidatos aí da região, o que tem mais possibilidade de estar na Câmara Federal é o Oswaldo Mafra. Por conta do quê? Simples, a conta da matemática pura, né? Se você fazer uma avaliação geral dos pré-candidatos hoje a federal e Itajaí região, tu pode ter certeza que a maioria tem que passar de 50, 60 mil votos para se eleger. Então, nossa busca é trabalhar em cima, né, da classe trabalhadora, essa classe que foi tão sofrida nos últimos 6 anos, também aqui na nossa região, infraestrutura, que nós já lutamos muito por ela e precisamos continuar essa luta, dar sequência àquilo que nós já vimos fazendo, e também nós mostrar à população que a vida dela piorou, né? A gente precisa mostrar a essa população que ela tem importância fundamental nessa eleição para alterar o quadro que
está hoje que a carestia invadiu a mesa dos trabalhadores, das pessoas pobres, e, infelizmente, a situação deles está cada dia mais grave. E para que a gente possa estar trabalhando e buscando melhoria de vida para esse povo, tem que ter uma candidatura onde que pensa nos trabalhadores, pensa nas pessoas que têm seu pequeno negócio, aqueles que têm seu micronegócio, e essa, vamos dizer, casta de eleitores, esse time que a gente está falando, é o grande foco nosso de trabalho. Perfeito. Jefferson. As palavras do pré-candidato, Dr. Oswaldo Mafra, aí são muito, muito contundentes, né? Fala de uma forma bem clara aquilo que acredita e, de certa forma, aquilo que vem buscar nessa candidatura, né? Nossa região, ela é, por força de lei, o epicentro, Itajaí seria o epicentro de uma região metropolitana, né? Por força de uma lei estadual, com base na Constituição do Estado de Santa Catarina. Essa região metropolitana, há muito tempo, não tem tido seus representantes, né? Eu acho que talvez uma das últimas pessoas que estiveram lá, realmente que nasceu em Itajaí, foi o pré-candidato Oswaldo Mafra, quando foi suplente, né? Na última legislatura. Pré-candidato. A ausência de um deputado federal implica em falta de recursos e serviços como saúde, infraestrutura e segurança. Por exemplo, o Sul, Criciúma, recebeu somente nesse ano 9 milhões em emendas parlamentares. Já Itajaí recebeu 350 mil. É um tipo de realidade que dá para mudar? Como o senhor ajudaria a mudar essa realidade? Bom, para você ter uma ideia, Itajaí região, né? Porque se você pegar Blumenau para Itajaí, Itajaí para Brusque, Itajaí a Barra Velha, Itajaí a Tijucas, não tem uma representação federal hoje na Câmara Federal. Não tem uma. Foi todos sucumbidos, todos perderam o direito de representar a nossa região. E você ter uma radiografia do que aconteceu na última eleição e ficar sem essa representação foi muito ruim para a nossa região, em especial para Itajaí. Né? Quando você fala que 950 mil reais somente vieram de emendas parlamentares para Itajaí, isso aí já mostra claramente de que a falta de representação nos puniu. Eu, quando deputado federal, em 4 meses que lá estive, eu trouxe 12 parcelas de 300 e poucos mil para a UPA de Cordeiros e também trouxe para a UPA de Cordeiros, não, do Sub-7, e para a UPA de Cordeiros mais 12 parcelas de 170 e poucos mil, que estavam lá represadas, que não tinha condições de sair do Ministério da Saúde, em uma reunião com o Gilberto Ayó, que a gente liberou. Se você fazer a conta dessas verbas, já dá, no mínimo, 15 vezes mais que veio esse mandato aqui para a nossa cidade. Então, nós temos um prejuízo danado quando não temos representação. E, principalmente, representação que conheça o Congresso Nacional, que conheça os ministérios, que tem capacidade de levar as demandas da nossa cidade, da nossa região, até esses ministérios, até o governo federal. Não importa que governo lá esteja. Né? O deputado que quer trabalhar, o deputado que quer buscar, ele vai, bate na porta, insiste e mostra a importância da região. A nossa região aqui de Itajaí, Navegantes, aqui essa área portuária nossa, ele é um contribuinte, vamos dizer, de grande monta para o governo federal, para o governo que se instala em Brasília. E, infelizmente, o retorno não existe. Então, quer dizer que esses deputados federais que foram aí em Itajaí, um tirou 6, outro tirou 5, outro tirou 4, outro tirou 2, que tiraram a eleição da gente, que a gente ficou fora da Câmara Federal por 5, 6 mil votos, e isso faz com que a gente mensure o prejuízo agora. Mas, olha bem, nós temos um hospital hospital de Camboriú, né, que esqueci o nome agora. Mas temos aí o Marieta, nós temos o Pequeno Anjo. O hospital esperando verba federais para poder ampliar e também para fazer mobiliário. O Complexo Madre Teresa está lá parado por falta de imobiliário, por falta de dinheiro para investir em equipamentos. E, infelizmente, o que está acontecendo? Nenhum deputado federal com, vamos dizer,
até com aquele sentimento de gratidão pela cidade, pelos votos que levou, foi até Itajaí dizer assim, eu estou ofertando aqui emendas para a saúde, eu estou ofertando aqui emendas para as policlínicas, emendas para as UPAs. Não foi, não aconteceu, porque simples, não tem compromisso com a nossa cidade, com a nossa região. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, nós estamos pagando muito caro por falta de representação. E os 4 meses que eu estive lá, eu trabalhei muito. Claro que tem um monte de assunto aí, a gente vai dizer o que a gente fez em cada assunto que vocês perguntar. Mas a falta de representação não tem tido, vamos dizer, verbas para Itajaí região de emendas parlamentares. Olha, esse ano, principalmente ano passado, foi muito dinheiro distribuído com aquela emendas, vamos dizer, de que chamam aquele fundo extraordinário, o fundo do relator, que chama aquelas emendas secretas, e deu muito dinheiro. Teve deputado em Santa Catarina que trouxe 140, 130 milhões no seu mandato, e Itajaí ficou à mercê, né, da boa vontade de cada um deles, que não tiveram a oportunidade de estar trazendo dinheiro para Marieta, dinheiro para nosso pequeno anjo, Ruth Cardoso, agora relembrei, né? Nossa BR-101, nossa 470, que está lá uma novela, mas isso aí a gente vai falar no decorrer da entrevista. Eu vejo que não só a questão da captação do recurso, que obviamente venha por emendas parlamentares, esse recurso é distribuído, né, por emendas ou por, obviamente, lutas lá junto a Brasília, demonstrando o quanto é importante essa região. Nesse ano, obviamente, foi um valor muito pequeno, mas em anos anteriores, não só a questão desses valores vindo são importantes, mas a questão da fiscalização do dinheiro. Né? Quando o dinheiro chega na região, parece que muita coisa deixa de acontecer, o dinheiro some, não dá para fazer uma simples obra na BR-101, coisas tão simples acabam não acontecendo. Né? BR-470, que nossa região realmente vê como tem sido difícil, como o pessoal que vem, né, do Alto Vale, descendo até a Foz do Rio, as praias, para visitar, como tem atrapalhado a vida e as demandas das empresas quais dependem dessa região. Né? A questão da fiscalização ela é tão importante quanto a demanda por recursos, acredito, né? Exatamente. Né? Não só o dinheiro vir. É o dinheiro quando vem, ser bem aplicado naquilo que vem aquele dinheiro. E principalmente ver se esse dinheiro foi exatamente aquilo que se trouxe. A vez 5 milhões, a obra Y, ela tem que ser aplicada. Não, né? E quando você faz também a licitação para uso desse dinheiro, tem que estar fiscalizando para que pessoas e empresas idôneas sejam contratadas para estar fazendo esse trabalho. Mafra, aproveitando, eu vou chamar o próximo VT, que é justamente puxar esse assunto que o Jefferson comentou, que é a infraestrutura BR-101, 470, Antônio Raio. Segue o VT para o Mafra. Gostaria de saber do senhor candidato quais são os projetos para a BR-101, que está uma vergonha, está parada, e não temos como nos locomover de um lugar para o outro. Então, como bem passado a nossa pergunta do nosso telespectador, quais são suas propostas, pré-candidato Oswaldo Mafra, para as infraestruturas aqui da nossa região? Os grandes problemas, BR-101, BR-470 e Antônio Raio. Como melhorar? Bom, a pergunta eu não consegui ver, né? Porque eu só vou responder a tua pergunta aqui. Eu acho que eu tenho... Estou passando justamente o vídeo que a pessoa... Exatamente o que a pessoa perguntou. É um vídeo de 10 segundos. Beleza. Viu, Rafael? Eu acho que sou um dos caras mais apropriados para estar respondendo essa pergunta. Eu, 4 meses de deputado federal, eu fui o único deputado que, nos últimos 40 anos, teve a coragem de fazer uma audiência pública federal na Câmara de Vereadores de Itajaí, justamente falando da infraestrutura da nossa região,
BR-470 e BR-101 principalmente. Teve até a questão da audiência pública, né, Mafra, ali na Câmara, na época, né? Exatamente. Lá eu trouxe DENIT, lá eu trouxe a NTT, trouxe o Ministério do Transporte, lá eu trouxe também a TERS, naquela época, a Autopista Litoral, para que a gente discutisse a 101. E quando se falava NTT e também Ministério dos Transportes, se falava da 470. E isso é de suma importância. A 470 é um corredor da economia catarinense. Todos os produtos feitos no oeste catarinense, no meio oeste, em todo aquele corredor que vem de Dionísio Cerqueira até aqui Itajaí, ele vem escoado pela BR-470 e 282. Infelizmente, a gente não tem tido do governo atual o investimento que nós precisávamos. Para ter uma ideia, se não fosse o governo do Estado estar aportando dinheiro do Estado na BR-470, tinha parado a duplicação. Olha bem que inconsequência que a gente viu na administração atual do governo federal, que deu descosta à nossa BR-470, onde que ela escoa toda essa mercadoria que são exportada pelos nossos portos, tanto Navegantes quanto Itajaí. Então, quando deputado federal, eu discuti muito ela, briguei muito por ela, né? Nós tínhamos verbas tipo 50, 60 milhões ser retirada dela quando fazia revisão de orçamento, e quando a gente estava lá brigar, nós, do Fórum, né, dos deputados catarinenses, brigávamos para que mantesse a verba. E, para ter uma ideia, 2 deputados que lá estiveram, que era eu e o Kleino Bing, estavam brigando para manter a verba completa da BR-470, sabendo da importância desse corredor de exportação das mercadorias catarinenses. E nós estamos aí há mais de 12 anos nessa lenga-lenga de duplicação da 470. Muitas vidas já se perderam ali. E, infelizmente, nem isso sensibiliza o governo federal e as pessoas que administram, né, essa duplicação, vou chamar, essa empurração de barriga, que é a duplicação da 470, que até hoje lá está ainda por ser concluída e vai levar mais um tempo pelo jeito que a gente está vendo. Então, quer dizer, conclusão da BR-470 é fundamental, não somente até Blumenau, um pedacinho até além. Nós precisamos fazer a conclusão da 470, que vai, no mínimo, a Pouso Redondo. De Pouso Redondo para cá, tinha que estar duplicada. Nós estamos falando em 50 quilômetros para duplicar esse tempo todo que eu falei agora há pouco, de 12 anos, e ainda não concluíram. Nós estamos aqui pedindo que seja duplicado até o quilômetro 180, que vai a Pouso Redondo. Então, nós teremos o quê? Mais 130 quilômetros para duplicar. Do jeito que vai a vontade do governo federal e a vontade dos políticos do nosso estado, ou então nossa representação, vai levar 150 anos para a gente duplicar esses 180 quilômetros que a gente está falando. Então, nós não temos dúvida que tem que ter vontade política, tem que ter cobrança, tem que ter fiscalização e em busca de recursos suficientes para que a gente priorize essa duplicação. E já aproveitando que a duplicação estaria sendo feita, nós trabalhar também com uma linha férrea, né, ou uma ferrovia que transportasse esses nossos produtos também por via férrea. Nós precisamos fomentar novamente essa discussão, buscar as pessoas que têm interesse de discutir isso, porque se tu vai fazer uma infraestrutura de duplicação, já inclui ao lado, à margem da própria BR, a ferrovia, porque nós precisamos, é um transporte barato, um transporte de grande massa, e faria com que a nossa logística melhorasse bastante. Aí nós vamos para a BR-101. Não teve ninguém que brigou mais pela BR-101 do que o Mafra. Eu briguei pelas pontes, que não está ligando ainda as marginais. Eu briguei pelos anéis viários, tanto o anel viário que vai a Blumenau, o anel viário que vai a Brusque. Se tem alguém que brigou e fez nessa audiência pública valer o seu mandato, pelo menos esses 4 meses que fiquei lá, fui eu. Porque nós precisamos, é questão de necessidade, que a nossa logística município de Itajaí seja viabilizada imediatamente. Esses 2 anéis viários, ele tem necessidade de ser construído imediatamente. Agora veio o governo do estado dizendo que vai fazer a desapropriação, vai fazer esse anel viário, mas parece que a gente está tendo aí um prazo de égua, né?
aquele prazo esticado, que a gente não consegue mensurar o começo dessa obra. A gente não consegue visualizar quando essas obras vão começar. Itajaí não pode esperar mais por promessa. Itajaí tem que ter imediatamente essas obras começadas, desapropriar ao redor desse anel e fazer esse anel de Brusque. Mas ainda fica o anel viário que vai a Blumenau. E, infelizmente, a gente não vê previsão nenhuma. Então, tem que ter alguém que conheça esse negócio, sabe o que está falando, e vá para Brasília bater na porta do governo e cobrar essa situação. E é esse trabalho que nós vamos fazer. E nós temos umas outras situações que é a Antônio Raio. Poxa, a Antônio Raio foi duplicada. Ela foi duplicada, mas não dá conta ainda do fluxo que lá está. E não é isso. A Antônio Raio foi duplicada até Brusque, chega perto de Brusque, ela funila. E dá aquela pandemônio que todos conhecem. E a gente, quando vê a Antônio Raio duplicada, a gente fica feliz. Mas quando tu vê ela ter sido concluída com uma série de situações a ser feitas, nós sabemos que ela está incompleta. Há necessidade de completar Antônio Raio para dar viabilidade e trafegabilidade com a segurança. Essa é a nossa busca. O Mafra, para fazer até para ser um justo reconhecimento, né, na época que você estava lá como suplente em Brasília, como deputado federal, a audiência foi convocada aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí, na época que deu todo esse início a toda essa discussão da duplicação das marginais sobre o Itajaí Mirim, o Rio Camboriú Sul, Camboriú Norte, o Camboriú Sul, que foi concluída agora no início do mês de junho, objeto de uma ação civil pública que iniciou, né, a discussão lá nessa audiência pública, e para ser justo e ficar o devido reconhecimento nessa época. Isso. Só para completar, Rafael. Eu quero iniciar também outro assunto de infraestrutura, também para a gente aproveitar o tempo contigo aqui. Sim, só para completar essa tua fala. Só para completar a tua fala, a ponte do Rio Itajaí Mirim, sentido norte, e as duas pontes de Camboriú, né, do Balneário Camboriú ali, é fruto dessa audiência pública e do Fórum Metropolitano que entrou com a ação. Então, quer dizer, são coisas que aconteceram dentro de uma área que a gente entendia que estava fazendo, e principalmente com a nossa pressão, e com o Fórum ajudando. E isso é fazer trabalho para a comunidade e em comunidades. Só para completar. Eu quero aproveitar aqui já, então, engatando um próximo assunto. Eu vou chamar mais um VT, Mafra, para a gente falar uma pergunta sobre os serviços de saúde. Vamos lá, VT. Quanto de dinheiro o senhor já trouxe para a nossa região, o Hospital Marieta e o Hospital Ruth Cardoso? Então, a gente voltou à transmissão, o vídeo sobre o Hospital Marieta. A gente sabe que o Hospital Marieta está passando, né, fica essa questão de quando o complexo vai ser entregue ou não. Candidato, na época que o senhor foi deputado federal, o que o senhor fez ao Hospital Marieta e o que o senhor pretende fazer, não só ao Marieta, mas ao Ruth Cardoso também? Bom, nós temos um gargalo danado na saúde de Itajaí. Vou começar pela saúde infantil. O Hospital Pequeno Ângelo atende toda a ANFRE, atende todos os municípios. Mas quem paga a conta? Paga alguma coisa o governo do estado e o governo municipal de Itajaí. Então, quando a gente foi vereador, nós conseguimos fazer um tipo de um consórcio onde que os municípios também contribuíram. Eles eram, vamos dizer, beneficiados diretamente e contribuiu para que esse hospital fizesse os atendimentos. Mas, infelizmente, depois que a gente saiu, né, do mandato de vereador, parece que esse propósito foi abandonado. Então, nós precisamos urgentemente construir um hospital infantil novo na cidade de Itajaí. E que esse hospital seja federalizado com participação do governo do estado. E ter esse hospital em benefício de todas as cidades da ANFRE, da nossa região. E esse hospital não adianta ser o Pequeno Anjo ali. Ali o Pequeno Anjo é um bom hospital, está atendendo da forma que pode, mas é emendazinha aqui, emendazinha ali, e isso não é certo para um hospital para atender regionalmente as nossas crianças. E nesse hospital tem que ter uma ala de queimados. Não adianta nós fazer um hospital
na nossa região que não atenda as crianças queimadas, que tem uma demanda muito grande e a gente precisa atender e deixar de estar levando para Florianópolis e no Joana de Guzmão. Nós precisamos ter um hospital de referência da criança. Essa é a nossa luta no hospital direcionado às crianças. O nosso hospital Marieta, que hoje tem o complexo Madre Teresa, que está lá feito, falta mobiliário, falta equipamentos. Por mais que dizem que chega dinheiro para fazer isso, o dinheiro parece que não chega. Mas por que isso, Mafra? É a grande pergunta. Por que isso não se desenvolve há anos aí que a gente tem essa construção aqui no centro da Itajaí? Por quê? Isso eu também não entendo, porque diz que aportaram isso, aportaram aquilo, diversos recursos que aportam para o Marieta ou direcionado ao complexo Madre Teresa, e não acontece nada. O que a gente precisa é saber se tem esse dinheiro, se foi esse dinheiro e por que no equipário e por que no mobiliário o hospital. A nossa luta pelo Marieta sempre aconteceu, a busca de recursos. Só que 50 mil, 100 mil, 200 mil não resolve o problema do Marieta. Nós precisamos meter a mão forte no governo do estado, tem que bater pesado, porque o mesmo hospital que tem em Itajaí, que atende quase 15 municípios, tem em Chapecó. Chapecó recebe o dobro de recursos do governo do estado para estar custeando o Hospital Regional de Chapecó. E nós aqui que temos o Hospital Regional, que é o Marieta, recebe a metade dos recursos. Tem que bater no governo do estado e fazer com que ele cumpra aquilo que ele vai aí, Itajaí, muitas vezes dizer que vai fazer e não faz, e principalmente cobrar do Ministério da Saúde o aporte para que a gente possa estar concluindo o Hospital Marieta, o Complexo Madre Teresa, e dar viabilidade de atendimento. Isso é uma briga que nós temos que fazer dioturnamente. Não adianta ir para lá dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e bate uma vezinha no Ministério e lá deixa a demanda e sai. Não, tem que bater hoje, bater amanhã, bater todos os dias. Tem que ser insistente para a gente resolver o problema. E você sabe muito bem que saúde é um buraco sem fundo. Quanto mais dinheiro vai. E a gente tem que buscar todos os dias recursos para estar injetando na saúde, porque nós temos um sistema único de saúde que atende a maioria da nossa gente, nosso povo. É um sistema maravilhoso que atende bem, só que precisa de dinheiro. E esse dinheiro é dos impostos dos brasileiros e ele tem que ser aportado sim no Hospital Marieta. Jeff. A nossa, conforme a gente já colocou aqui, a área metropolitana, né, da Foz do Rio Itajaí-Açu, e da qual Itajaí ela assume a responsabilidade de ser o centro, não só por força de lei, mas por questões ligadas a justamente o hospital, que é o centro, onde aqui muitas pessoas vão, né, dependem, toda a nossa região. É importante. Como é que funciona? Como é que é a relação aqui com as prefeituras, com as câmaras de vereadores dessa região da área metropolitana da Foz do Rio Itajaí-Açu? Como é que eles têm se portado frente às demandas de que toda essa área, ela não é uma área específica de uma cidade, mas sim, ela faz parte de um grande complexo e que tem que ser pensado a nível metropolitano, de fato, né? A questão viária da nossa região tem que ser pensada a nível de várias cidades pensando junto, não somente consórcios, mas o próprio pensamento político e o pensamento administrativo de cada cidade tem que se pôr dessa forma. Como é que é essa relação? Como é que o senhor vê esse fator político, tanto uma questão política quanto administrativa nessa congruência, nessa sinergia, né, que deve ter os municípios da ANFRE? Bom, nós temos aí uma área para ser transformada em região metropolitana, mas legalmente ainda não está transformada. Ela não funciona como fosse uma região metropolitana. E quando você fala com os prefeitos que estão envolvidos nessa região, eles não conseguem conversar. Nós temos o pessoal reunido aí na ANFRE, né, com todos os municípios de Penha, Pissarras, Luiz Alves, Itajaí, Ilhota, Navegantes, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e a própria Bombinhas, que é a nossa região da ANFRE, eles não se conversam. Aliás, eles não fazem uma reunião que seja a cada trimestre para discutir a região, discutir as cidades, discutir a saúde, discutir a infraestrutura, discutir o transporte integrado, que nós tanto sonhamos. Nada disso é discutido. Então, mas qual seria a solução? Qual seria a solução? É simples. Como um deputado
viria e trabalharia nesse agregamento? Nós precisamos fomentar a criação metropolitana no papel, fazer ela se juntar. E todas as ações que fazer nessa região ser discutida entre os prefeitos. O que é um papel do deputado? É estar presente nessas reuniões e automaticamente escutar as demandas dos municípios. E quando for o governo federal, os deputados federais que lá estarão escutando, levar essas demandas para viabilizar junto ao governo federal. Esse é o papel do deputado federal, escutar as demandas dos municípios e fazer com que elas se realizem. E aonde é que a gente bate? É na porta do governo federal. E esse trabalho nós já conhecemos, nós já sabemos fazer. Então, o que é que a gente precisa? De demandas discutidas, implementada para esse grupo de prefeitos da região metropolitana e automaticamente está brigando por esse conjunto de obras que a região precisa. E todos nós sabemos que precisa. Agora, pergunto para você, volto com a pergunta, quantos deputados federais aí em Itajaí têm se reunidos com os prefeitos para fazer uma conversa conjunta com todas as prefeituras da região? Nenhum deles é articulador, nenhum deles busca o entendimento dos prefeitos para buscar uma verba, por exemplo, do Fórum dos Parlamentares Catarinenses para essa região de Itajaí. Não faz isso por quê? Não tem interesse comum, eles têm interesse individualizado. Interesse onde que eu trago uma verbinha, vou lá fazer uma foto para a imprensa para dizer que eu trouxe 150 mil para Itajaí. Outro traz 100, diz que trouxe 100 para Itajaí. Aí o outro vai lá e diz desembaraçou 1 milhão, vai lá tirar fotozinha com o prefeito. Não é interesse coletivo, é interesse individualizado que não ajuda a nossa região. Ô, Mafra, deixa eu te fazer, então, te responder a tua pergunta com uma pergunta. Já que há essa dificuldade dos prefeitos chegar aos deputados, e como você vê a atuação de um deputado, então, conversando com entidades de classe ou como sociedade civil de forma organizada como o Foro? Como tu vê a possibilidade dessa interação? Total. Nós temos hoje o Fórum Metropolitano, que faz um excelente trabalho, temos outras associações que fazem excelente trabalho, nós temos aí também o Observatório Social, não só de Itajaí, como toda a região, chamar essas pessoas que conhecem, estão lutando pelo bem comum da nossa região, fazer o debate. Essa situação não acontece hoje no Brasil. Aqui no nosso cantinho chamado Itajaí e região, é menos ainda. Infelizmente, eles só pensam, pode ter certeza que eu estou falando disso, só pensam hoje na nossa região porque é eleição. Acabou a eleição elegeu João Pedro Maria, esqueceu Itajaí região. E olha, eu estou falando de uma região riquíssima, uma região que gera imposto para o Brasil há muitos e muitos anos, e não é pouco. E, infelizmente, só lembra de Itajaí para pedir voto. São 130 mil eleitores de Itajaí que estão sendo garimpados por cada candidato a deputado federal, deputado estadual, não importa. Mas a hora de atender a nossa cidade, a nossa região, esquece. Teve candidato aí, Itajaí, que é de Criciúma, levou 6 mil votos, não trouxe um centavo para Itajaí. E quando ele é cobrado, ele desaforo até para a gente. Infelizmente. Então, quer dizer que as organizações que hoje estão na sociedade civil, que estão brigando pela nossa região e por Itajaí, devem ser escutadas. Devem ser escutadas, devem ser reunidas. Para a gente encaminhar em razão do tempo e a gente respeitar a paridade com todos aqui com 40 minutos, eu vou partir para as nossas considerações finais. Primeiro, antes de falar contigo, eu vou agradecer mais uma vez ao Jefferson pela companhia. Jefferson. Todos esses assuntos, esses temas trazidos, eles estão latentes agora, né? A sociedade civil organizada começa a se perguntar e se questionar, né? Agora, perto da eleição, né? Alguns estão aí trazendo empresários, trazendo para o debate, mas esse tipo de assunto tem que ser um tema recorrente durante toda a vida, durante todo o período, né, legislativo, durante todo o período, durante esses anos todos, que obviamente o trabalho, os anos, não seja só em ano eleitoral, né? Fica aqui minha consideração as falas do pré-candidato, achei muito pertinente, né? É uma honra aqui estar junto a você, doutor Rafael, né? E também foi uma honra estar junto
a você aqui, pré-candidato, debatendo temas tão importantes para a nossa região. Mafra, mais uma vez, em nome do Foro Metropolitano, agradecer por ceder o teu tempo, para a gente estar participando dessa rodada de entrevistas com os pré-candidatos a deputado federal. Obrigado, palavra para tuas considerações finais. Bom, Rafael e Jefferson, pena que é um tempo muito curto para a gente explicar qual é o nosso interesse de fazer o trabalho na Câmara Federal, vamos chamar a nossa briga para que a gente possa melhorar a nossa cidade, a nossa região e, principalmente, da paridade na discussão, da paridade aos temas pertinentes da nossa região de Itajaí. É preciso que a gente tenha um pouco mais de tempo para isso. Agradeço imensamente, né, que vocês tomaram essa iniciativa de fazer essas entrevistas e tomara que todos que aqui fizessem as suas falas cumprissem exatamente o que está falando, pois eu já fiz isso e vou continuar fazendo. Porque nós temos uma região onde que precisa de infraestrutura para desenvolver a nossa economia. Nós precisamos de um aeroporto, não é da forma que privatizaram um aeroporto de navegantes que mexe com a nossa região, onde que não deve nenhuma incumbência a quem foi beneficiado pela privatização de estar ampliando pista ou duplicando ou fazendo algo que possa melhorar a infraestrutura aeroportuária da nossa região. Então, quer dizer, são coisas que a gente precisa debater e precisa estar junto da sociedade como um todo. Quero agradecer imensamente você, Rafael, Tiago, a Jefferson, também o Rafael Maia, que é um grande amigo meu, e vou dizer a vocês, talvez esse ano nós vamos ter surpresas das boas aqui na região de Itajaí. Grande abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, Mafra, obrigado, Jefferson. Eu agradeço a você que está nos acompanhando nessa série de entrevistas. Fique atento às nossas redes sociais, ao nosso site, nosso canal do YouTube. E obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Até lá.